Paz do Senhor, amados, vai tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos dar a sequência de estudos, continuar com a nossa sequência de estudos a respeito do sofrimento. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, que têm curtido, que têm divulgado o nosso trabalho. Não se esqueça de acionar o sininho, porque toda semana a gente vai estar trazendo algum estudo bíblico, teológico, aplicável nas nossas vidas, em nossas vidas. A gente falou no primeiro vídeo a respeito do sofrimento, sob uma perspectiva filosófica, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e obviamente no final do vídeo a gente trouxe uma perspectiva teológica, uma perspectiva bíblica. Então nós vamos dar continuidade a esse ensino. E hoje a gente vai trazer à tona o seguinte questionamento: por que o crente ele tem uma certa dificuldade em entender o sofrimento como um todo? Eu gosto muito de uma frase que eu vi um pregador norte-americano muito conhecido, John Piper, que ele chama os cristãos atuais de crentes hedonistas. Francisco vai colocar aí o significado de hedonista na tela para você acompanhar. Então, isso me chamou a atenção e me veio à tona o seguinte questionamento: por que os crentes hoje são hedonistas? Vamos fazer uma leitura no livro de Salmos, no capítulo 34, no verso 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aqui tem uma promessa do Senhor Deus, que o Senhor ele está sempre disposto a nos livrar de nossas aflições, de nos dar livramento de nossas aflições. Agora, existe algo que muitas vezes a gente não compreende, é que o Senhor Deus ele não trabalha de uma forma, vamos dizer assim, padronizada e previsível. Para cada cristão, para cada ser humano, Deus ele tem um propósito específico, pessoal e peculiar. Isso nos ajuda a entender que vai ter pessoas que, por razões que nós não conhecemos, por razões que nós entendemos que estão nos decretos eternos de Deus, nós não temos a compreensão que, muitas das vezes, alguns sofrem mais, outros sofrem menos. Uma coisa certa, como nós falamos no vídeo anterior, todos passam por aflições, uns em áreas específicas ou outros em outras áreas, mas todos nós estamos fadados a passar por aflições. A verdade é que o Senhor há de nos livrar. A questão é, em que momento Ele vai nos livrar? Por quanto tempo Ele nos permite passar por certas aflições? É muito lógico, a Bíblia ela não nos esconde que as aflições elas são pertinentes à nossa resistência. Eu sei que isso não é muito legal de se ouvir, seria mais interessante a gente ouvir algo do tipo: pare de sofrer, ou uma vez que você está em Cristo, você não fica doente, você tem que ser próspero, você tem que ser rico. Mas na prática o que nós percebemos, na aplicabilidade da vida, não é isso que acontece. O que é uma aflição propriamente dita, A aflição é sinônimo de agonia, ansiedade, angústia. Quem não passa por momentos de angústia, de ansiedade, de medo e até mesmo momentos agonizantes, Então, assim, nós não estamos isentos de passar por situações do tipo. O que nós temos que entender no primeiro momento é, como Jesus fala em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas ele nos promete e nos direciona que a gente venha ter bom ânimo, porque também há uma outra promessa que ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Então o cristão ele não é privado da aflição, mas ele pode se sentir seguro que ele não está passando aquela aflição sozinho. Da mesma forma que Jesus Cristo ele nos diz que a aflição é algo pertinente, por outro lado, ele também nos diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Então, a gente, quando olha para a história da igreja, ela, lá no primeiro momento, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, o próprio Cristo, melhor dizendo, dos evangelhos, ele sofreu muita perseguição. Na verdade, ele começou a sofrer perseguição e aflição desde do seu nascimento, como nós bem sabemos, quando Herodes manda matar todos os primogênitos. Então, assim, a aflição, a perseguição, a injúria, a injustiça e toda sorte de problema já é inerente àquele que
se encontra na condição de filho de Deus. Então, a exemplo de Jesus Cristo, nós não estamos isentos de tais circunstâncias, de tais situações. Então, a igreja, quando ela nasce, ali em Atos 2, logo em seguida, quando Pedro ele prega que as pessoas, ali há um grande avivamento, o Espírito Santo ele desce sobre aquelas pessoas e quase 3.000 almas se convertem. Logo em seguida eles começam a ministrar, começam a pregar o Evangelho e a perseguição ela começa a acontecer, os sofrimentos, as injustiças, as injúrias. Pedro vai ser preso, né? E aí o Evangelho começa a se espalhar seguindo aquele esboço que Jesus deixa em Atos capítulo 1, no verso 8, que o Evangelho seria pregado primeiramente em Jerusalém, depois de toda a Judéia, depois Samaria e até os confins da terra. Então, conforme o Evangelho ele foi crescendo, conforme o Evangelho ele foi se desenvolvendo, primeiramente, como Jesus falou ali em Jerusalém, aí eles sofreram a primeira perseguição da parte dos judeus. E essa perseguição ela foi muito intensa. E começaram a espalhar os cristãos ali da igreja primitiva no primeiro século. E aí eles vão alcançar, quando chegam em Atos 8, eles atingem até a Samaria. E aí tem aquele episódio lá de Filipe, o eunuco. Chega em Atos 9 a conversão de Paulo e o evangelho vai se espalhando, chega até Antioquia e de Antioquia vai se espalhando, aí Paulo começa o ministério e leva o evangelho para a Ásia Menor, que é a atual Turquia, a antiga Anatólia, leva para a Grécia, leva para ali aquela região da Europa, até chegar em Roma, e até onde se sabe ele tinha planos para chegar até a Espanha, até a Península Ibérica. E tudo isso debaixo de duras perseguições, de muito sofrimento, como ele próprio fala no Novo Testamento, que ele sofreu naufrágios, passou fome, foi preso. Então, uma série de problemas. Você pode pensar assim, mas isso foi por causa da pregação do Evangelho. Também, mas não apenas. Porque o fato de você ser cristão, isso já faz com que você, pelo fato de você ser diferente do mundo, você foi chamado para fora. Você não faz mais parte do mundo. Então, é natural que você não seja muito bem aceito pelo mundo. E isso vai implicar numa série de circunstâncias. Então, você vai sim, de fato, sofrer injustiça, sofrer perseguição, sofrer calúnias. Eventualmente você pode sofrer até agressão físicas, agressões psicológicas, porque isso faz parte da história da igreja. E não ficou lá apenas na igreja primitiva. Mesmo depois, quando a igreja ela se torna institucionalizada pelo Estado, a partir do século III para o século IV, com o desenvolvimento, com o crescimento do envolvimento da igreja como instituição junto com o Estado, ela começa um processo de paganização e quando a gente menos espera, a perseguição ela parte de dentro da igreja. Então ela teve esses momentos. Primeiramente, a igreja foi perseguida pelos judeus, logo em seguida foi perseguida pelo Estado, pelo Império Romano, e mesmo depois da igreja ter sido legalizada, vamos dizer assim, lá na frente a gente vê a igreja como instituição católica perseguindo os protestantes e todos aqueles que não concordavam com aquela linha doutrinária. Então, e até hoje isso ocorre, especialmente em países de linha comunista, que não admitem a pregação do Evangelho, e em países de religião islâmica, países teocráticos que estão debaixo da Sharia, não apenas, mas especialmente. A gente vê que o sofrimento é inerente ao povo cristão, faz parte. Lá na China ou na Coreia do Norte, o Estado persegue a igreja. Mas aqui no Brasil você pode pensar, mas aqui o Estado não persegue. O Estado pode não perseguir de uma forma tão brutal assim. Mas, às vezes, aquele que te persegue, aquele que te calunia, pode eventualmente até mesmo morar debaixo do seu próprio teto. Tá? Então isso faz parte. Uma vez que Jesus nos tira do mundo, as injúrias, as perseguições, as calúnias, as aflições fazem parte do cotidiano do cristão. Na primeira de Pedro, no capítulo de número 4, versos 12 e 13, vai estar o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então esse texto ele nos mostra que é como se fosse um convite a vivermos as aflições de Cristo, ou seja,
por causa do Evangelho, por causa de uma série de fatores que estão diretamente ligados ao fato de você ser um filho de Deus, as aflições vão te acompanhar. Pedro está deixando isso aqui muito claro, muito claro. Aonde está? Aí a gente tem que perceber o seguinte, o que o texto fala. O texto nos diz que nós devemos nos alegrar, que também está ligado àquilo que Jesus ensina nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo de número 5. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. A carta de Pedro nos diz que nós devemos nos alegrar. Então, no meu entendimento, uma evidência da maturidade cristã é quando nós conseguimos nos alegrar em meio ao sofrimento, em meio às tormentas, em meio às provações, sabendo que Cristo está conosco, independente da circunstância e da situação. Mas, por que a igreja contemporânea tem tanta dificuldade de compreender isto? Por que será? Isso não é algo novo. Nós, como somos propensos à descrença, nós somos propensos ao mal, isso vai estar muito claro em Romanos capítulo de número 3, a gente gosta muito de buscar aquilo que nos agrada. Paulo vai ensinar isso a Timóteo, que os homens se cercariam de mestres para si mesmo, como que com comichões nos ouvidos. O que ele quer dizer com isso? As pessoas buscam mestres, no caso aqui falsos mestres, para ouvirem aquilo que lhes agrada, aquilo que vai lhe dar uma sensação boa, gostosa. Quando o Evangelho vem para confrontar, advertir dos nossos próprios pecados e das nossas limitações e debilidades, isso pode gerar naquela pessoa uma repulsa. E Paulo vai continuar dizendo que a pessoa vai rejeitar a verdade e vai se agarrar a fábulas. Mas isso não é novo. Já na Antiga Aliança, em Jeremias capítulo 28, a Bíblia vai nos relatar a história de Ananias. Naquela época, Israel estava vivendo um período de terrível apostasia. E Deus levantou Jeremias para advertir o povo, para chamar o povo ao arrependimento. E apareceu esse falso mestre, esse falso profeta, dizendo: olha pessoal, não vai ter guerra, vai dar tudo certo, não se preocupem. Isso aí que Jeremias está falando aí não tem o menor sentido. Mas a boca de Deus para o povo era Jeremias, mas o povo rejeitou a verdade de Deus por meio do seu profeta. Porque as palavras de Ananias eram palavras mais palatáveis, eram palavras mais agradáveis. E nós conhecemos a história, o povo não recebeu, vamos dizer assim, não creu, e o juízo de Deus veio sobre Jerusalém. E Deus levantou Nabucodonosor, e a gente conhece a história, invadiu Israel, destruiu tudo, matou muita gente, e aquilo foi o juízo de Deus por conta da desobediência de um homem de não ter ouvido o profeta levantado pelo Senhor. Então isso não é novo, as pessoas são tendenciosas a buscar aquilo que lhes agrada, e não aquilo que de fato é verdadeiro. Temos um capítulo maravilhoso no livro de Ezequiel, especialmente no capítulo de número 13, o capítulo todo ele é maravilhoso. Eu recomendo que você leia completamente, porque ele vai trazer muita luz. O que é que Deus pensa a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres, tá? Eu vou ler aqui apenas os versos 8 e 9 do capítulo 13, que diz assim: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Não serão inscritos nos registros da casa de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede, e os profetas a criam. Os falsos profetas sempre foram um problema para o povo de Deus. Por que eu estou trazendo essa temática? Por quê? Porque hoje nós sabemos que os falsos mestres, os falsos profetas, por meio de suas fábulas, como Paulo explica para Timóteo, trazem uma série de promessas, estimulando as pessoas por meio de suas próprias concupiscências, por meio das suas próprias cobiças. E isso vai gerar um falso evangelho, um falso crente, uma igreja que não se sustenta, porque ela não está fundamentada na palavra de Deus, ela não está fundamentada na verdade cristã, e isso
Pedro vai dizer na sua carta, no capítulo de número 2, isso vai fazer com que as pessoas blasfemem contra Deus. Por quê? Porque elas vão buscar, por meio de suas próprias cobiças, elas vão buscar aquilo que essas igrejas oferecem, dizendo algo do tipo: olha, se você vir para cá no dia tal, você vai receber a sua bênção, você não ficará mais doente, você vai ser próspero, você vai... Enfim, é uma série de promessas que não há nenhuma evidência bíblica especificamente falando. Não são essas promessas que Deus tem para nós. Eu não estou dizendo que você não possa ser agraciado com isto. Mas, no entanto, você não deve jamais buscar Cristo motivado pelas suas próprias cobiças de sucesso, sucesso financeiro, sucesso afetivo, que a sua vida vai ser uma bênção no sentido de que você não terá mais problemas e por aí vai. Então, esses crentes, entre aspas, cobiçosos, eles vão fundamentar a sua fé em algo falacioso. É como Jesus ele fala lá no capítulo número 7 do Evangelho de Mateus, quando ele trata da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. A rocha é Cristo, a rocha é verdade. Então, quando você coloca a sua fé na rocha, coloca a sua fé em algo sólido, os problemas vão acontecer. Os rios vão vir, as tempestades vão vir, vão bater contra aquela casa, mas aquela casa não vai cair. Por quê? Porque ela está fundamentada na rocha, ela está fundamentada em Cristo, ela está fundamentada na sua palavra. Mas se a pessoa colocar a sua fé fundamentada na areia, ou seja, escuta a palavra de Deus, mas não a coloca em prática, e especialmente se agarrando em fábulas, quando vier os problemas, quando vier a tempestade, quando vier os rios, que quando combater contra aquela casa, ela vai cair. E é isso que tem acontecido. As pessoas têm colocado a sua fé, têm crido em fábulas, aí quando as decepções vêm, quando as injúrias acontecem, quando o sofrimento bate a porta, quando a enfermidade bate a porta, porque ele diz: mas o pastor disse que eu não ficaria mais doente se eu fosse crente. Difícil é provar isso na Escritura. Que a gente vai tratar disto mais na frente, de forma mais detalhada. Amém, irmãos? Mais uma vez, o intuito aqui é trazer à luz da Escritura a aplicabilidade do Evangelho na sua vida, meu irmão. Tá certo? E o sofrimento, as enfermidades, tudo isso, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, Deus sabe, fazem parte do nosso processo como cristão, nosso processo como ser humano. Tudo isso faz parte, tá certo? Então, queridos, os falsos mestres, os falsos profetas, eles têm uma grande parcela de contribuição para o atual estado do evangelicalismo brasileiro de hoje. É claro que isso não acontece só no Brasil. Nós herdamos isso muito dos eventuais falsos mestres que vieram dos Estados Unidos. Que a gente vai estar tratando sobre isso no próximo vídeo. Muito do que a gente está vivendo hoje, no que diz respeito a uma aplicabilidade errônea, incorreta do Evangelho, vem desses falsos mestres, desses falsos profetas. Mateus 24:11 diz que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então muitos serão enganados. Igreja entupida, empanturrada e lotada não significa necessariamente que é uma igreja onde está lá sendo pregado o evangelho genuíno, o evangelho da verdade, as doutrinas apostólicas, a doutrina de Cristo. Então muitos estão se enveredando por esse caminho e estão sofrendo demasiadamente, porque estão fundamentando a sua fé num falso evangelho, num evangelho falacioso. E esses falsos mestres, esses falsos profetas, não tem dúvida, eles produzem esses crentes que John Piper chama de crentes hedonistas. Queria finalizar lendo 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 16 e 18, que diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais,
e as que, se não vêm, são eternas. Então a promessa de Cristo para a sua igreja está na eternidade. Lá sim, lá não haverá choro, lá não haverá morte, lá não haverá enfermidade, lá não haverá pecado. E é nisto que nós devemos nos agarrar, é nisto que nós devemos fincar a nossa fé. Que as tribulações não nos tirem da presença de Deus, mas que pelo contrário, que a gente consiga se alegrar, como fala o apóstolo Pedro, porque isso vai se tornar um incrível peso de glória, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a todos. Não deixe de dar a sua curtida no vídeo, compartilhe, especialmente para aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, que possam eventualmente estar passando por uma crise existencial por conta dos problemas da vida. Esse vídeo possa alcançar vidas, possa alcançar almas, possa trazer conforto, possa trazer consolo, mediante a luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, deixe nos seus comentários. Qualquer dúvida, estamos aqui para tentar esclarecer à luz da palavra. Deus abençoe a todos, até mais.